Te atualizo também sobre Rafael Veiga no América do México. Há quem crave que o acordo está fechado. Será que fechou mesmo? Para completar, de Thiago Almada, um meio-atacante argentino que recebeu proposta do Palmeiras e foi especulado no Flamengo, decidiu falar pela primeira vez sobre a possibilidade de deixar o Atlético de Madrid. Para completar, o Palmeiras ficou perto de contratar Danilo, que pertence ao Botafogo. Quero falar agora sobre Rafael Veiga. Que história é essa de que o meio-atacante de 30 anos de idade, que pertence ao Palmeiras, está fechado com o América do México? O território MLS e a ESPN no México afirmam que as tratativas entre Palmeiras, América do México e Rafael Veiga estão avançadas para um empréstimo com obrigação de compra num negócio que geraria na casa dos 10 milhões de dólares. O jogador foi de fato pedido pelo André Jardine, treinador brasileiro, que busca um meio-atacante. O Jardine entende que o Veiga seria um enorme acréscimo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com representantes do jogador e também com o pessoal do América do México mais ligado ao André Jardine. Tanto o André Curi, empresário do jogador, quanto os representantes do Jardine asseguram que ainda não há um acordo fechado. E o grande problema é financeiro. O América do México é um dos clubes mais ricos, se não o mais rico do futebol mexicano, mas ainda não se convenceu de investir cerca de 10 milhões de dólares por um atleta de 30 anos de idade. Com a lembrança de que o salário do Veiga, próximo a 2 milhões de reais por mês, é outro entrave. O América precisaria abrir seus cofres para que esse negócio avançasse. Existe a negociação, existe a possibilidade de acordo, mas o martelo ainda não foi batido. Quero completar contando que o Veiga nessa temporada tem 2 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. A temporada passada havia sido a de menos gols na carreira do Veiga desde 2019. Foram em 2025 7 gols em 53 partidas. Você venderia o Veiga ou negociaria? Por quais condições? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Thiago Almada, o meio-atacante que pertence ao Atlético de Madrid e foi alvo de uma proposta oficial do Palmeiras e de sondagens do Flamengo, decidiu se pronunciar pela primeira vez. Ele cogitou deixar o Atlético de Madrid por conta da condição de reserva com Diego Simeone. Mas, em entrevista à AFA Studio, o Almada disse o seguinte, abre aspas, existiram vários rumores nesse momento, mas a verdade é que eu estive muito tranquilo, fazendo meu trabalho no clube, tentando demonstrar ao técnico que quero estar aqui. E o Almada completa, está claro que vou seguir no Atlético de Madrid. A ideia do Almada não é trocar o Atlético de Madrid por um clube brasileiro ou da América do Sul. Ele sonhava em se mudar para outro clube grande, gigante do futebol europeu, para que pudesse continuar brilhando por lá. Diante da falta de propostas, o Almada decidiu, até para tentar não criar um clima ruim com seu torcedor, amenizar as críticas e sua vontade de sair. Diante desse cenário, o mais natural é que o Almada permaneça no time espanhol. Você sabia que o volante Danilo, revelado pelo Palmeiras e hoje no Botafogo, quase virou reforço alviverde nessa semana? Meu amigo Benjamin Bach trouxe essa informação, consegui confirmar e vou contar mais alguns detalhes. Na semana passada, representantes do atleta procuraram dirigentes do Palmeiras para informar que o Botafogo tinha 3 meses de direitos de imagem e fundo de garantia atrasados. Isso permitiria ao Danilo que fosse à justiça para quebrar o contrato e se mudar sem custos para o Verdão. Antes de procurar a justiça, os representantes do Danilo queriam saber se o Palmeiras tinha o desejo de contratá-lo. Pois bem, enquanto o Palmeiras discutia essa possibilidade, o Botafogo se apressou para pagar parte do fundo de garantia e dos direitos de imagem atrasados, impedindo que o Danilo conseguisse, via justiça, a quebra do contrato. Ou seja, o Botafogo se livrou, por muito pouco, de perder um jogador que vai custar 22 milhões de euros. Esse foi o valor acertado entre John Textor e representantes do Nottingham Forest. Para o Palmeiras, negociação super interessante, o jogador chegaria de graça, excelente atleta, muito bom caráter, ótima capacidade física. No final das contas, ele permanece no Botafogo. O Palmeiras não tem nenhuma intenção de comprar o Danilo do Botafogo, até porque o Botafogo vai precisar vender esse jogador por muitos milhões de euros em meio à crise astronômica pela qual passa. Contei para vocês que é possível, inclusive, que o Botafogo não consiga registrar os atletas já contratados por conta do transfer ban. John Textor passa por enormes problemas financeiros no Brasil e no exterior.
Bora falar agora sobre o Palmeiras. Abel Ferreira, muito preocupado com a repercussão negativa da derrota por 4-0 contra o Novo Horizontino, vai com força máxima para o clássico contra o São Paulo, marcado para esse final de semana na Arena Barueri. São 3 retornos super importantes. Andrés Pereira, Felipe Anderson e Vitor Roque estão à disposição. Ou seja, o Abel vai ter a chance de escalar praticamente sua força principal. O provável Palmeiras para essa, entre aspas, decisão, até porque Palmeiras e São Paulo chegam depois de derrotas decepcionantes. Verdão deve ter Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez na zaga, Marlon Freitas, Larson, Andrés Pereira e Alan no meio, com Flaco Lopes e Vitor Roque na frente. Se o Palmeiras perdeu por 4-0 para o Novo Horizontino na terça-feira, o São Paulo perdeu por 3-2 para a Portuguesa em pleno Morumbi na quarta-feira. Hora de falar sobre Casemiro, que anunciou nas últimas horas que está de saída do Manchester United. A despedida vai se dar no fim do contrato, ou seja, em junho, pouco antes da Copa do Mundo. Titular absoluto da seleção brasileira e também do United. O Casemiro chegou a dizer algo como que os ciclos se encerram e a ideia é tentar sair por cima. Existe uma série de especulações que já aconteciam e vão aumentar a partir de agora, com a possibilidade de o Casemiro voltar ao Brasil. Não faz parte dos planos do volante retornar ao país nesse momento. Quando acontecer, ele vai dar prioridade ao São Paulo. Mas, por agora, a ideia é continuar na Europa. Se não acontecer, ele passa a ter 2 opções um pouco mais relevantes. Jogar por um caminhão de dinheiro na Arábia Saudita ou se mudar para os Estados Unidos, repetindo passos de jogadores importantes como Lionel Messi. Casemiro caberia no seu clube do coração, já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Atualize, por favor, o mercado da bola do Verdão. Abílio, tem uma atualização legal para contar para vocês sobre o Nino. Ainda não está fechado, ainda não tem acordo, mas na última sexta-feira terminou o contrato do Nino com a Elenco Esportes. E aí quem me contou foi até uma pessoa do Palmeiras. A avaliação do Palmeiras é de que não daria para avançar na contratação do Nino enquanto não houvesse essa troca de empresários. Porque se o Nino fecha com o Palmeiras enquanto ele é agenciado pelos antigos representantes, quem ficava com a comissão seriam os antigos representantes. E aí, essa fonte do Palmeiras que me trouxe esse detalhe, também contou que há no Palmeiras uma rusga com o pessoal da Elenco Esportes, segundo o Palmeiras. Não houve uma facilitação na negociação do Claudinho. Vocês vão lembrar que o Palmeiras tentou a contratação do Claudinho quando ele ainda era jogador do Zenit. No fim das contas, o Claudinho virou reforço do Al-Sadd. Beleza? Diante desse cenário, com um novo empresário, Palmeiras e o Zenit tentam um acordo, uma aproximação. Não é uma operação fácil. O cara foi comprado por 27 milhões de reais e hoje o Zenit pede 63 milhões de reais. O Enzo pedindo para falar sobre áreas no Palmeiras. Cara, tem uma fonte no Palmeiras que afirma que ainda vai dar negócio. Pedro Ferreira, né? Isso. Tem uma fonte no Palmeiras que afirma que vai dar negócio. Não é uma fonte da alta cúpula, tá? Mas é uma fonte que diz que a coisa vai avançar, que a coisa vai acabar fechando. Enfim. Nicola Ouvido Facincani que o Palmeiras meio que está vendendo um almoço para comprar janta, ou seja, não tem dinheiro para contratação. Você sabe algo? A mensagem é do The Basrap. Cara, o Palmeiras hoje tem a segunda melhor condição financeira do futebol brasileiro. Isso não significa que os caras estão nadando em dinheiro, que estão emprestando grana, nem nada disso. Mas assim, a situação há possibilidade de investimentos altos. O Palmeiras pode ser... A maior prova de que os caras têm uma condição boa é de que o Palmeiras recusou 35 milhões de euros do Napoli pelo Alan. O Napoli está fechando a compra do menino que era do Corinthians, do Giovani, que estava no Verona. 20 milhões de euros. Antes de fechar com o Verona pelo Giovani, o Napoli tentou o Alan e ofereceu 35 milhões de euros. E o Palmeiras recusou. Se você está com dificuldade, você não recusa uma proposta dessa para um jogador de 21 anos. E aí, outra prova de que o Palmeiras tem condição financeira. Os caras chegaram a oferecer 20 milhões de euros para contratar o Almada. Tá? Boa noite, Nicola. Almada vem para o Palmeiras? Não, Carlos Alberto Pereira. O Palmeiras fez uma proposta ao Atlético de Madrid que foi recusada e fez uma proposta para o Almada. O Almada não quer voltar para o Brasil. O Elton
Welts Danilo Silva. Nicola adiantou a live. Então, só para te explicar, Welts, a gente costuma fazer a live às 7, né? Mas eu decidi hoje fazer 6h30, porque 7h30 tem Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, né? E hoje com transmissão online, de streaming e tal, não dá para ficar concorrendo com esses jogos, né? Então eu decidi antecipar para que a gente pudesse bater esse papo e não ficasse tão mais tarde. O Denner Luiz Calegari, se o Palmeiras perder sábado, o Abel vai ser demitido? Não, Denner. Enquanto a presidente for a Leila Pereira, a chance de o Abel Ferreira ser demitido é praticamente zero, tá? Mais fácil cair qualquer um do que o Abel. E o Palmeiras está mais otimista em relação à contratação de Nino. Na última sexta-feira, o zagueiro trocou seus empresários. Ele era representado pelo Elenco Esportes e os novos agentes do Nino têm excelente relação com o Palmeiras. Situação bem diferente com o pessoal do Elenco Esportes. No Palmeiras existia uma chateação com o pessoal do Elenco Esportes por conta da transferência não realizada com o Claudinho. Vocês lembram que quando o Claudinho era do Zenit, o Palmeiras tentou a contratação do atleta e ficou com a impressão de que o acordo não aconteceu por causa dos seus representantes. Pois bem, com novos agentes, o Nino já trouxe no último sábado para o Palmeiras uma nova sinalização do Zenit. Não se trata de uma oferta oficial, mas a possibilidade de avanço caso o Palmeiras alcance determinadas cifras. Não dá para dizer que o negócio está perto de fechar, mas existe mais otimismo de que o negócio possa acontecer e a pressão no Palmeiras é grande por contratações, especialmente depois da derrota por 4-0 para o Novo Horizontino na última terça-feira. Nino, que é titular absoluto no Zenit, 16 jogos, 1 gol na atual temporada, comprado por 27 milhões de reais. O Zenit sonha com um negócio acima dos 63 milhões de reais. Agora de falar sobre o Palmeiras, que decidiu processar pichadores, que na madrugada dessa terça para quarta-feira, depois da derrota do Palmeiras por 4-0 para o Novo Horizontino, foram até o Allianz Parque e escreveram, entre outras coisas, Leila, seu negócio é roubar. Houve também críticas ao time, citações de que o Palmeiras se tornou um spa e críticas ao técnico Abel Ferreira. Pois bem, esses pichadores foram presos e o Palmeiras decidiu processá-los por difamação. A ideia é acabar com qualquer tipo de novos delitos desse tipo. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para dizer primeiro o que você pensa sobre a decisão do Palmeiras de processar esses vândalos. Depois, sobre o atual momento do Palmeiras, contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que por conta da pressão em decorrência dessa derrota por 4-0, o Palmeiras decidiu acelerar o processo, o passo e o processo em relação a contratações e pretende fechar com Nino e John Arias nos próximos dias. E o vexame do Palmeiras contra o Novo Horizontino, derrota na noite dessa terça-feira em Novo Horizonte por 4-0, deverá acelerar o processo de busca por reforços. Nas redes sociais, nos muros pichados do Allianz Parque e especialmente em grupos de WhatsApp de conselheiros, revolta total. Tudo por causa da péssima atuação do Palmeiras. O Verdão não tomava ou não perdia por 4 gols de diferença desde 2015, quando levou 5-1 para a Chapecoense, a pior derrota da era Abel Ferreira, que havia sido contratado em 2019. O Abel chegou a dizer depois do jogo, abre aspas, é um golpe duro, talvez a maior derrota desde que estou aqui, agora que seja um abre-olhos para todos. Importante registrar que muros do Allianz Parque amanheceram pichados, com críticas a todo mundo. Leila Pereira, por exemplo, foi alvo do seguinte xingamento: Leila, seu negócio é roubar. Também houve mensagens de time sem vergonha, Spa, Palmeiras, além de Abel, acabou a magia, interrogação. É por causa de toda essa repercussão muito ruim que a Leila, na noite da terça-feira, depois dos 4-0, já determinou a Anderson Barros que tente acelerar o processo de contratações. Palmeiras está, nesse momento, em tratativas com o Zenit pelo zagueiro Nino e em conversas com o Wolverhampton pelo meio-atacante John Arias. Não há acordo fechado com nenhum dos dois, mas imaginemos que, diante dessa necessidade de acelerar os processos, o Palmeiras possa avançar em uma dessas duas contratações. Antes de mudar de assunto, só contar que a ESPN do México afirma que o América mexicano quer a contratação de Rafael Veiga e já abriu tratativas com o Palmeiras. Se não houver acordo com o Veiga, o próximo alvo será o também jogador do Palmeiras, Maurício.